Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Vibrações forçadas harmonicamente em sistemas com um grau de liberdade. Hoje adotaremos a abordagem da álgebra complexa. Bom, então vamos lá, né? A gente vai aqui, qual que é o intuito, né? A partir da equação do movimento sistema forçado harmonicamente, a gente precisa resolver essa equação, que é uma equação diferencial. Né? Temos três vias, né? Temos a via fasorial, ou abordagem fasorial, a trigonométrica e da álgebra complexa. Hoje a gente vai tratar da álgebra complexa. E as três vias culminam no mesmo resultado, como não poderia deixar de ser. Então vamos lá. Então já, uma vez conhecida a equação do movimento, que nada mais é que mx2 ponto mais cx mais kx, que é igual a uma força no tempo, né, uma força em função do tempo, que é a força de excitação, a gente pode transcrever isso aqui, especificamente a força no tempo, a força de excitação, segundo essa conotação aqui, ó, segundo essa formulação, né, essa exponencial com expoente complexo ômega-t, certo? Onde F0 é a magnitude da força e ômega é a frequência de excitação. Tá bom, então vamos lá. Então o que a gente faz, né? A gente vai assumir uma resposta para esse tipo de sistema, né? A gente assume que a resposta é dada por um x, que é a amplitude, exponencial de I, de imaginário, ômega-t menos φ, certo? A gente pode desmembrar isso aqui usando as propriedades de função exponencial. Então a gente vai chegar numa constante, uma outra constante x barra, que para nós não faz diferença, que é uma constante que a gente vai determinar posteriormente, que é I ômega t, o I de imaginário, do número complexo. Então, se a gente assume o deslocamento, a gente pode determinar a velocidade e aceleração fazendo derivação simples em relação ao tempo. Então, fazendo isso, a gente culmina nessas três expressões aqui, ó, nessas três expressões. Aí, como é que a gente faz para resolver? A gente vai substituir essas expressões na equação do movimento lá em cima. Ó. A gente vai substituir aqui na equação aqui em cima. Se a gente substitui, vai ficar com essa configuração. Como tem fator comum aqui, ó, x e I ômega t é fator comum. Então a gente vai colocar em evidência. Então a gente vai sobrar aqui entre parênteses com uma expressãozinha, certo? Percebam lá o I, né, por causa da notação complexa. Então chega nessa configuração, a gente tem que resolver isso aqui. Então tem que encontrar aqui soluções diferentes da trivial. Então se a gente simplifica isso aí, porque tem o termo aqui exponencial, a gente pode cancelar nos dois membros. Então a gente fica com essa configuração. Se eu isolo o meu x, pronto, eu determinei aqui quanto que vale meu x, que é a minha constante lá atrás eu postulei, né? Então, olha só que perceba, né, gente? Isso aqui é uma função complexa. Olha o imaginário num denominador. Então, vou mandar mais um pouquinho para a gente separar a parte real e a parte imaginária do denominador. Então, olha só que interessante. O que eu fiz aqui? Eu só separei a parte real e imaginária. Beleza, então a gente tem uma primeira expressão, só que é um número complexo, né? Como é que a gente faz para trazer isso no nosso mundo real aqui, né? Como é que faz para a gente eliminar o denominador complexo? A gente vai ter que multiplicar numerador e denominador pelo complexo conjugado. Essas coisas que a gente aprendeu lá no colégio. Então vamos dimensionalizar, já sabendo disso, essa expressão, dividindo numerador e denominador por k. Além de usar as definições, né, que a gente conhece, que é de frequência natural, dos amortecimentos, amortecimento crítico e daí por diante. Então, olha lá, eu divido todo mundo por k, certo? E eu consigo aqui, a partir das definições, ir dando outra cara para essas expressões aqui, ó. Então, olha só. Eu já sei aqui, ó, ômega ao quadrado sobre ômega n ao quadrado. Isso aí tem um nomezinho interessante para frente. Então, usando definição, eu consigo fazer a migração. Então, se a gente evolui um pouco mais, quem tiver dúvida, gente, volta o vídeo, porque está bem passo a passo. Dificilmente você vai ver num livro aí tão passo a passo do jeito que está aqui. Dificilmente. Então, aqui eu chego numa segunda expressão. Aqui é uma primeira expressão
onde todos os termos aqui são termos diretos, né, com unidade, rigidez, constante de amortecimento, massa. Aqui eu já começo a ter uma conotação de dimensionalização, né, porque aparece R, que é um parâmetro adimensional, o zeta, que é o fator de amortecimento, é um parâmetro adimensional, certo? Então tem uma segunda expressão, essa segunda expressão é equivalente à primeira, mas não parou a luta ainda não. Então deu um atrasozinho aqui, beleza. Então o que eu preciso fazer? Agora eu vou lançar a mão de um conceito de função de transferência complexa, né? A função de transferência, no modo mais geral, nada mais é que uma razão da grandeza de saída pela grandeza que está entrando. Então, no caso, é isso. A nossa grandeza de saída vai ser o deslocamento e a entrada é minha força de estação, né? Então, é isso que vai acontecer. Então, olha só. Então, essa definição a gente chama de H, essa função de transferência. É um H que é função da frequência. Vai ser a saída pela entrada. Aí, ó. Saída, deslocamento, entrada é a força de estação. Então, eu chego nessa configuração que, se eu pegar e multiplicar aqui cruzado aqui o K para lá, eu fico com XK, X barra K sobre F0. Que é a minha função de transferência. Perceba que a função aqui ainda está complexa, né? É uma função complexa. Não é uma função real. Função complexa. Mas vamos andar. Então, se eu quero tirar esse caráter aí imaginário para desmembrar, o que eu faço? Né? Propriedade de número complexo. Eu multiplico numerador e denominador pelo complexo conjugado. O que é o complexo conjugado? É o mesmo número, porém com a parte imaginária, o sinal trocado. É o que está sendo feito aqui, ó. Beleza? Fazendo isso e desenvolvendo, e já desmembrando parte real e imaginária, eu fico com essa cara. Então, desenvolvendo mais um pouquinho, gente, eu não vou me despender muito tempo aqui. Mais uma vez, quem tiver dúvida, pare e olhe, está muito passo a passo aqui. Então, como é que eu faço para achar um módulo? Lembrando lá de teoria dos números complexos, como é que eu acho um módulo de um número complexo? É simplesmente a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Como se fosse um triângulo retângulo. É a raiz do quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Da parte real mais da parte imaginária. Então aqui eu vou achar a magnitude, que é o que nos interessa de fato. A magnitude, né, eu coloquei a notação de módulo, da função de transferência. Então está aqui determinada a função de essa magnitude. Então, resolvendo a continha aí e desmembrando, eu vou chegar que esse módulo é igual a essa quantidade aí. 1 sobre 1 menos r ao quadrado, mais 2 ao quadrado. É só desenvolver o que está aqui dentro. E a fase, o que é a fase de um número complexo? É a razão, é o arco cuja tangente é a razão da parte imaginária pela parte real. Também é propriedade, está aqui pequenininho, ó. Depois vocês pausem o vídeo aí. Está aqui pequenininho. Então eu chego nessa expressão. Então o φ é o arco cuja tangente é 2πr, 1 dividido por 1 menos r ao quadrado. Avancei aqui sem querer. Tá bom? Então, olha só. A gente deu um pauzinho aqui. Bom, o meu xk dividido por f0 é igual a essa grandeza. E a fase está aqui determinada. Se você comparar essas expressões com o que a gente vai deduzir lá na abordagem fasorial e trigonométrica, é a mesma coisa. Então, são vias diferentes de conseguir o mesmo resultado. Tá? O que importa, no fim das contas, é a gente usar as expressões, né? Mas a gente tem que saber de onde que vem também. Então, essa aqui é uma via alternativa. Bom, espero que tenha gostado. Mais uma vez, se tiver com dúvida, volta o vídeo, está bem passo a passo. Façam assim, repitam aí nas suas anotações para entender, porque está bem passo a passo aí. Espero que tenha sido útil. Compartilhem esse material, inscrevam-se lá no canal
para a gente popularizar, massificar aqui essa área do conhecimento. E quem precisar desse conhecimento, que esse material seja muito útil. Tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Vibration